Fala palestra, eu vou trazer aqui o noticiário do Verdão desse sábado, Palmeiras, que vai encarar seu próximo desafio no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar fora de casa o Bragantino, um jogo muito importante. Palmeiras vem de uma grande sequência aí de vitórias, são 7 jogos invictos aí na temporada, mais de 80% de aproveitamento. Também vamos trazer um relatório completo aí da situação do Vitor Roque e também, torcedor, do novo reforço do Palmeiras, viu? Se trata aí do zagueiro, ex-zagueiro do Botafogo, agora zagueiro palmeirense. Só falta realmente assinar o contrato. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos acompanhar o programa. O Palmeiras aconteceu o mesmo, só que com uma vantagem ainda maior, hein, Vinícius? 3-0, uma classificação encaminhada e ainda aguardando novidades sobre o Vitor Roque, Vinícius. É isso, Bruno. O Palmeiras conseguiu essa vitória por 3 gols de diferença, pode perder por 2, que ainda avança a próxima fase contra um time da Série D. Por isso o técnico Abel Ferreira preservou alguns titulares no início desse confronto. Gustavo Gomes, que nem entrou na partida, Andréas Pereira, Flaco, Arias, Alan, todos ficaram no banco de reservas e entraram durante a partida. O Palmeiras conseguiu essa vitória, mas mais uma vez não encantou, né? Porque a Jacuipense teve um jogador expulso aos 36 minutos do primeiro tempo, Talisca, uma entrada dura no Lucas Evangelista, e o Palmeiras teve todo o segundo tempo para marcar, para ampliar ainda mais essa vantagem, fez 2 gols de pênalti, mas é uma vantagem e claro, isso conta demais. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras tem 8 vitórias e 2 empates. O que preocupa realmente é a situação do Vitor Roque, que tomou essa pancada no tornozelo, mesma lesão que ele sofreu na semifinal contra o São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, já jogou no sacrifício os 2 jogos da final do Campeonato Paulista, depois ficou um tempo se recuperando, voltou a ficar no banco de reservas contra Botafogo e São Paulo, depois de um mês estava retornando à equipe. Contra o Atlético Paranaense ele jogou alguns minutos e na volta como titular para pegar ritmo, para pegar confiança. A gente sabe que uma lesão como essa, o jogador vai voltando aos poucos, vai pegando confiança e esse era o jogo para pegar confiança. O técnico Abel Ferreira falou sobre isso, ele sofreu essa lesão. Está realizando exames na manhã desta sexta-feira para saber a gravidade da lesão. Tem 2 situações, ele deixou o gramado chorando, semblante de preocupação, e deixou o estádio mancando, mas sem muletas. E aí fica essa questão, pode ser uma situação mais grave, né, por conta de uma lesão no mesmo tornozelo que ele tomou a pancada contra o São Paulo, mas também pode ser um susto do jogador, né? Porque o jogador fica ali assustado de toda a situação, uma nova lesão, então tem essas 2 situações. O técnico Abel Ferreira falou sobre o Vitor Roque e também sobre o Felipe Anderson, que marcou mais um gol com a camisa do Palmeiras, não marcava há 5 meses, não engrenou no Palmeiras, e o Abel Ferreira falou sobre isso. Vamos acompanhar. Olha, eu já vos disse que o futebol brasileiro tem características muito específicas a todos os níveis. Eu não estou aqui para defender o Filipe, estou aqui para falar de factos. E o que eu vou dizer aqui, já lhe disse a ele, não tem problema absolutamente nenhum. Estamos a falar de um jogador que na Itália fez não sei quantos jogos seguidos, 0 lesões. Dos jogos todos que fez aqui, 30% esteve fora por lesões. Foi bom para ele hoje fazer golo, pode ser que lhe dê mais confiança. O Vitor Roque é um moleque especial em várias áreas. Conseguiu recuperar essa confiança, conseguiu voltar a jogar bem. Se calhar mais cedo do que ele esperava, foi chamado à seleção. E a vida dele tem sido coisas muito boas muito de repente e coisas muito más de repente também. E isso em termos emocionais, claro que isso afeta. Então nessa emoção, nessa montanha-russa aí, agora o Vitor Roque tá para baixo, né? E a gente tá aguardando também o resultado dos exames. A gente tá vendo os números dele em 18 jogos pelo Palmeiras nessa temporada. Ele fez 6 gols, vitórias garantidas com gol, olha só, 3, né? Alguns gols são importantes, como por exemplo o gol na decisão ali do Campeonato Paulista. Minutos até marcar, também as finalizações e ações na área rival. Temos, talvez 3 personagens aí do jogo, envolvendo também, claro, o Sousa, que fez 2 gols, mas tem essas 2 figuras que o Abel citou agora, o Vitor Roque e o Felipe Anderson. Bom, o Vitor Roque a gente tem que aguardar, né, Jailson? Ver qual que é a contusão, e é uma pena porque ele não consegue ter sequência nessa temporada. Era esse o ponto que eu ia tocar. Uma pena pro Vitor Roque, né? Principalmente porque voltando ali de lesão,
no mesmo tornozelo, né? E é muito ruim quando esse tipo de coisa acontece. Que tem toda a questão da confiança também, né? Às vezes até a gente vê quando o jogador toma uma pancada ali, fica testando, batendo com o pé, com a perna ali, para saber se está tudo certo, para ver se está tudo bem. E na hora que ele toma o carrinho, ele já para na hora. Ele já para, ele já levanta o braço automaticamente, já faz o sinal com o dedo, né? Pedindo a substituição. Então, assim, foi o que você falou. É uma pena mesmo, mas vai ter que esperar os exames, torcer para não ser nada tão grave para que ele consiga voltar o mais rápido possível, né? Porque se a gente falava no momento anterior, né, que o Arias fazia muita falta naquele jogo, foi contra o Júnior. Não, ele joga contra o Júnior Barranquilla, foi contra o Corinthians, que ele fez muita falta pelo lado esquerdo. Verdade. A gente já pode falar também em determinado momento, em algumas partidas, a ausência que o Vitor Roque está fazendo ali pro Flaco, né? Em relação à dupla, em relação à movimentação, até a pressão alta que o Palmeiras gosta de fazer. Então, de fato, torcer para ser uma lesão que, enfim, deixa ele afastado aí dos gramados de forma breve. É o momento que o Sousa cresce, né? E o Abel encontra ali alguma alternativa, né? Pensando nessa produção ofensiva do Palmeiras. Acho que não tem ninguém no elenco que faça o que o Vitor Roque faz. Acho de fato que ele é um jogador único, né? Depois que ele consegue encaixar no Palmeiras, o Abel mudando o esquema, colocando o Flaco para jogar junto, recuando um pouquinho o Flaco e o Vitor Roque mais avançado, as coisas funcionam e funcionam muito bem para o Palmeiras, mas isso reforça ainda mais o bom trabalho do Abel, né? Porque ele tenta cada vez mais não se tornar dependente de um único jogador. E dessa vez é o Vitor Roque. Então, assim, os resultados continuam aparecendo. Acho que a gente pode questionar, às vezes, exibição, às vezes qualidade de jogo, mas os resultados eles continuam acontecendo para o Palmeiras e ontem foi muito na figura do Sousa. Ô Mari, e sobre o Felipe Anderson? Ontem ele estava assim, a torcida está bem impaciente com ele e aí depois que faz o gol, aquela coisa, né? O estádio muda. Aí todo mundo aplaude o Felipe Anderson. Pode ter uma sobrevida aí nessa relação? Eu acho que talvez, assim, mas sobre o Felipe Anderson é muito na expectativa do que ele ainda não foi, né? De como ele chega ao Palmeiras, de temporadas espetaculares na Europa e, de fato, condição física influencia demais. Ele tem uma sequência ali, né, de lesões que, de fato, impedem ele de ter um desempenho no Palmeiras, mas o próprio Abel espera, né, que esse gol possa, de fato, servir de estímulo, né, de motivação. Mas eu acho que fica muito no imaginário do torcedor essa cobrança, do que ele poderia ser, ainda pode ser, né, no Palmeiras, que ele ainda não foi. Porque quando ele foi contratado foi quase que unânime o acerto, né, Jailson? Foi uma baita contratação. Mas que ainda não virou o que a gente imaginava? Não, né? Não, nem de longe. Sinceramente, o Felipe Anderson teria que ser uma reviravolta, não em peso, né? Porque ele já chega com o nome, mas teria que ser uma reviravolta pique Flaco Lopes. Em relação ao que o Flaco Lopes conseguiu ali fazer, né? Quando ele é contratado, depois ficou bastante tempo afastado, não conseguindo jogar da forma que se esperava. E aí, depois fazendo uma dupla de ataque, basicamente nas últimas 2 ou 3 temporadas, posso colocar dessa forma, que o Flaco Lopes aí vive essa ascensão e talvez, né? Agora, basicamente, figurinha ali carimbada na Copa do Mundo. Então, o Felipe Anderson, ele chega com a expectativa muito alta, vem com a contratação de peso mesmo, mas ele não conseguiu tomar conta de nenhuma das pontas, né? Nem da ponta direita, nem da ponta esquerda, e nem jogando um pouco mais centralizado. Ele ainda não conseguiu isso. E em relação a se ele vai conseguir, sinceramente, eu acho, não sei, porque difícil demais. Porque, ao meu ver, até na entrevista dele, depois do jogo, o semblante ainda um pouco mais para baixo e tal, então acho difícil. Por falar em entrevista, o Abel Ferreira ontem fez um novo desabafo na entrevista coletiva. O Vinícius acompanhou e a gente coloca um trechinho aqui. Depois vamos ver do Vinícius qual foi a percepção dele sobre o que disse o Abel. Eu sinto muito o Palmeiras, eu sinto muito aquilo que eu faço, eu sinto muito o trabalho. Por isso é que às vezes custa-me aceitar coisas que eu vejo. Como te disse ainda ontem, estava sentado no sofá. Se eu fosse treinador daquela equipa, teria que ser expulso mais uma vez, seguramente. Não por acaso era o mesmo árbitro, enfim, daquela situação toda lá do Morumbi, era. Sinceramente, hoje, quer o VAR, quer o senhor árbitro Marcelo de Lima, tiveram muito bem. Acho que é assim que deve ser, seja qual for o clube, seja contra quem for. O que toda a gente vê é para ser marcado. Se a bola não bateu na mão, bateu na cabeça e não é penalti, não é penalti. Se o Sousa dominou a bola com a mão antes de fazer golo e o árbitro não viu, mas o VAR viu, é penalti, e é isso que o Palmeiras quer. Quer critério, quer igualdade para todos, seja qual for o clube. E o que nós temos visto, como vocês têm visto,
não é isso que tem acontecido em todos os estádios e é isso que nós queremos. Se me permite uma palavra para os nossos torcedores e para as mídias palestrinas, eu estou a sentir o que nunca senti, é estarmos todos unidos em busca de um espírito de união contra tudo e contra todos. Porque já disse isso uma vez, eu vou dizer, prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. Vinícius Nicoletti, vamos lá, hein? Começando por você, antes de eu ouvir os comentaristas. O que é que você acompanha todas as entrevistas do Abel, o que é que você sentiu que está incomodando o treinador do Palmeiras, Vinícius? O Bruno, ele acha que ele está sendo perseguido pela arbitragem brasileira, essa é a questão, né? Então ele elogiou a arbitragem do jogo contra a Jacuipense para dar aquela cutucadinha no Daronco, que expulsou ele tomou aí o gancho de 6 jogos na partida contra o São Paulo, e aí ele aproveitou também para ressaltar o contra tudo e contra todos, né? Que é o sentimento do palmeirense, né? O palmeirense se sente assim, e quando está assim é porque vai conquistar títulos. Então ele aproveitou também para unir toda a divergência que tem entre a torcida do Palmeiras, toda a cobrança que o torcedor faz em cima do time, dizendo que agora vai, agora tá. Ih, travou. Perdemos. Bem agora. Vamos lá, Mari, e aí, o que você achou? Voltou o Vinícius? Voltou o Vinícius? Voltou, vamos lá, conclui o finalzinho. Não, ele se sente perseguido pela arbitragem, essa é a questão, e aí ele aproveita essa situação para levantar o contra tudo, contra todos, que é o grande sentimento do Palmeiras. Pergunta pro seu Vicário se esse não é o sentimento. É assim que o Palmeiras vai. Isso faz só uns 110 anos que costuma ser antes. O palmeirense se sente assim, Mari. Queria te ouvir antes. Me ouvir, mas você é a comentarista. Mas você gosta de falar do assunto. Mas Pensei que você ia falar outra coisa. Não, mas vamos lá, o que eu acho da questão? Acho que tem 2 partes aí. Começando pela parte final, eu acho que o Vinícius tocou bem. Não é, eu acho que o principal recado ali não é para arbitragem, não é para nós da imprensa, é para o palmeirense. É nominal quando ele fala ali. Isso é um recado para a torcida e para a mídia palestrina. Porque hoje a maior crítica ou a maior crise que existe no Palmeiras, ela não vem do jogo, dos resultados, ela não vem da oposição dentro do clube, ela não vem da torcida organizada, que hoje é que menos enche o saco, é a torcida organizada, pelo contrário. O que incomoda é essa coisa de rede social, do próprio palmeirense ficar fazendo as críticas e se incomodar com tudo. Mas principalmente essa coisa de hoje rede social e canal de YouTube, que o torcedor já percebeu que o que engaja é ele falar mal do próprio time. É ele abrir a live e sair xingando o próprio treinador ou o próprio jogador. E é verdade que isso acontece em todos os clubes. Mas talvez o palmeirense seja aquele que menos tenha motivo para reclamar. E mesmo assim reclama de tudo. Reclama que o portão da academia ali onde está o Vinícius mudou. Reclama que a pintura no vestiário era uma e agora é outra. Então acho que o Abel usa aquela declaração para falar pro palmeirense: para de encher. Vamos jogar junto, vem pro nosso lado. Eu acho que é muito mais o recado assim, interno pro torcedor. E acho que assim, cada um pode opinar da maneira como tem que opinar, o que acha que é o melhor. Mas o recado do Abel, sem dúvida, é para esse torcedor que está criticando, e o Abel entende que não tem motivo. E eu acho que é ainda motivado pela mágoa que ele tem quando ele foi xingado. Todas as vezes que ele pôde falar disso, ele voltou nesse assunto, xingado pela torcida. Eu acho que nas últimas entrevistas até, o Vinícius eu vi que acho que concordou, mas nas últimas ele até elogiou a organizada. Eu acho que essa mágoa talvez até tenha passado um pouco. Eu acho que o incômodo dele maior hoje é com essa coisa de rede social. Eu acho que é só uma outra maneira dele tentar ficar em paz com a torcida, assim. Eu acho que a mágoa não passou. Ele não tem muito perfil de que supera... Não ia falar tão fácil porque já faz um tempo, né? Mas ele guarda e no momento que ele tem a oportunidade ele fala. Mas eu acho que é uma forma dele de fato tentar trazer esse torcedor, assim. Mas eu acho um discurso meio que manipula, assim. Porque ele começa falando da arbitragem, ele começa falando que se é pênalti para um, é pênalti para outro, que o que é certo, e aí ele traz essa conversa para manipular o torcedor pro lado dele. Porque a próxima vez que o Palmeiras for prejudicado, ele vai estar com o torcedor. E aí a pressão é em cima do clube que foi beneficiado, aí a pressão é em cima da arbitragem de novo. Então aí eu acho que é tudo já bem costurado ali
quando ele fala, vai ser uma temporada difícil dentro e fora, então ele faz o discurso dele ali, que ele é muito bom nas palavras, né? Ele é muito bom, né? Nessa forma de seduzir o torcedor com quem ele está falando, para quando acontecer, e na opinião dele vai acontecer, porque é contra tudo e contra todos, ele já tem o torcedor do lado dele do tipo, ó, tá vendo? Lá eu avisei. O Vinícius acho que vai completar, mas você quer falar também, Jailson? Porque eu acho que ele usa também o recente da questão da suspensão, né? Em cima dele, que ele entendeu que foi injusta também. Tudo. Você acha que esse silêncio todo, ele aproveitou ontem para falar? Sinceramente, eu discordo de vocês no sentido de ser pro torcedor do Palmeiras. Eu não acredito que seja pro torcedor do Palmeiras, até porque eu entendo ali a questão dele falar da mídia, do contra tudo e contra todos, mas é porque desde o início lá, desde o pré-jogo, a entrevista que ele deu pro Hernan... Não, ali não é. Eu sei que é outro, mas desde essa entrevista que ele deu no pré-jogo, ele também já está citando a arbitragem do jogo do Flamengo. E aí, depois no contra tudo e contra todos, essa questão de arbitragem e tudo mais também, que aconteceu no ano passado. Sim. E aí, o que me incomoda muito nessa resenha, nesse discurso, é a questão de, as aspas pelo bem do futebol brasileiro, o futebol brasileiro como um todo tem que melhorar. E aí, sinceramente, né, gente, cada um tá olhando pro próprio umbigo. Porque o torcedor, aí pra mim o Abel, ele é muito bom nas palavras. Eu já concordo com a Mariana Pereira, já falei isso desde a entrevista que ele chegou aqui no futebol brasileiro. Quando ele chega aqui, na hora que ele vai dando a coletiva pra mim, ele foi muito feliz naquela coletiva de apresentação, inclusive. Ele vai muito bem, ele já fez isso, por exemplo, quando o Botafogo estava lá na liderança e transferiu a responsabilidade, o Botafogo acabou caindo de produção. E aí, dessa vez, para mim, ele já está nesse contra tudo e contra todos para polarizar de novo essa chatice que a gente vive aqui em relação a Flamengo e Palmeiras e a arbitragem. Porque, de fato, o que acontece todo torcedor esquece os benefícios, né, quando erra a seu favor, e só vai lembrar, ficar lá pontuando quando o juiz ou o árbitro erra contra o seu clube do coração. Então, para mim, o Abel Ferreira ali, na hora que ele concorda também antes, tá? Falando do antes e do depois. Quando ele concorda ali também com o Hernan, da questão da arbitragem, ele dá uma cutucada no Daronco, aí ele não cita o jogo, fala, tava vendo o jogo, se eu fosse aquele técnico. Aí depois, ali na entrevista coletiva, ele vai e dá o recado pra torcida, e aí eu discordo de vocês em relação a ser torcida do Palmeiras. Pra mim, ele tá deixando em aberto, principalmente quando ele fala contra tudo e contra todos. Ô Vinícius, como é que você... Bom, você ouviu aqui as nossas opiniões, né? Não sei, acho que você estava concordando com a Mari, e só atualiza a situação do Barbosa também pra gente concluir aqui. Tem essas duas questões, né, Bruno? Como eu disse, ele tem certeza que ele é perseguido. Essa é a questão. Tem certeza, a comissão técnica também. Aliás, a comissão técnica não falou, foi uma ideia da comissão técnica, eles em protesto à punição do Abel Ferreira, esses 7 jogos que ele pegou de gancho. A comissão técnica não falou quando o Abel não estava à beira do gramado e não podia falar, né, não estava no campo. Então, o Abel tem certeza que ele é perseguido. Isso é fato. E aí ele usa todo esse discurso também para criticar a arbitragem e tentar aí unir essa ideia que ele tem dos palmeirenses, como você disse, nas redes sociais. Agora realmente a organizada está em outra administração, está apoiando o time, cantando o nome dos jogadores, cantando o nome inclusive do Abel Ferreira. Ele elogiou aí o comportamento da torcida organizada, deu uma acalmada em relação à briga com a diretoria do Palmeiras, mas ele usa esse discurso também para enaltecer esse sentimento que o torcedor do Palmeiras tem. Vamos lá, agora é contra tudo e contra todos, e assim vai andar o time nessa temporada. Então esse é o pensamento do Abel. Sobre a questão do Barbosa, já tem um acordo encaminhado com o zagueiro do Botafogo. O Palmeiras pretende pagar aí 4 milhões de dólares para que o jogador seja liberado já no meio dessa temporada. Ele disputou 9 jogos defendendo o Botafogo, pode fazer mais 3 pelo Campeonato Brasileiro. A ideia é que ele não jogasse mais no Campeonato Brasileiro, fosse liberado para defender o Palmeiras em a gente discutir. Mas depois aí dessa questão da SAF, do John Textor, fica a questão: quem vai assinar a liberação do Barbosa para defender o Palmeiras? Essa é a questão agora, viu, Bruno? Boa, Vinícius, obrigado, viu? Boa sequência aí para você, a gente discutir o valor, né? Se é muito, se é pouco, né? É um valor que é pago para ele chegar antes. Isso. Porque senão o Palmeiras aguardaria até o final do ano, mas já é para contar com o jogador no segundo semestre. E é importante que ele não jogue, certo? Essas últimas partidas antes da paralisação para a Copa do Mundo. São 4 jogos, então, neste sábado. Tem Botafogo e Inter, tem Bahia e Santos, tem Remo e Cruzeiro, tem ainda São Paulo e Mirassol.
Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos a programação, todo o noticiário do Palmeiras desse sábado. O Verdão que está se preparando para o seu próximo compromisso, vai fazer um treinamento agora de manhã, geralmente no dia do jogo, no domingo. O Verdão também faz um pequeno aquecimento, né? É tipo um jogo ali, somente ali para dar um aquecimento no corpo dos jogadores, para que eles possam aí entrar com tudo nesse próximo confronto, onde vamos encarar o Bragantino fora de casa, lá em Bragança. É um jogo sempre muito difícil. O Bragantino é um time muito físico, né? Um time muito jovem, vai exigir demais essa parte aí do Palmeiras, mas o Palmeiras vem de uma grande sequência de vitórias, 7 jogos aí invictos, né? Mais de 80% de aproveitamento, tá vivendo uma grande fase, vendo uma grande vitória em cima do Jacuipense, 3-0, praticamente garantindo assim a nossa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, infelizmente, nesse confronto contra o time baiano, o Palmeiras teve vários prejuízos, principalmente com relação ao Vitor Roque, jogador que agora vai ter que passar por uma cirurgia e pode voltar para o Palmeiras apenas aí depois da Copa do Mundo. Vai coincidir também, torcedor, com a volta do nosso lateral esquerdo, Piquerez, que também passou por cirurgia e vai voltar depois da Copa do Mundo. Só que até lá o Palmeiras vai ter verdadeiramente uma maratona de jogos, viu, torcedor? É isso mesmo. Depois desse confronto contra o Bragantino, que vai acontecer amanhã, esse jogo vai ser às 18h30, viu, lá em Bragança. Depois, na próxima quarta-feira, vamos fazer nosso terceiro jogo na Copa Libertadores da América, onde vamos encarar o Cerro Porteño. Esse jogo vai ser fora de casa, lá no Defensores del Chaco, viu? Realmente é um jogo também muito difícil. Mas o Cerro, o Palmeiras tem os caminhos ali para vencer o time paraguaio, né? E depois, torcedor, vamos encarar o Santos, um clássico aí dentro da nossa casa, no Allianz Parque. Então, até chegar a Copa do Mundo, o Palmeiras vai ter vários confrontos importantes, vai ter jogo de Libertadores, jogo de Campeonato Brasileiro, que o Verdão é líder isolado com 29 pontos. É isso aí, torcedor. O Palmeiras tem um grande plantel, fez uma grande janela de transferências, principalmente ali no meio do ano passado, né? Onde contratamos ali praticamente 700 milhões de reais ali em contratações. E agora o Verdão está colhendo os frutos. Temos vários jogadores aí que estão se destacando. O Sousa é um deles, marcou 2 gols aí na última vitória. Quem sabe com uma sequência, o atacante paraguaio possa, quem sabe, realmente, né, assumir a titularidade do Verdão. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para o próximo confronto do Palmeiras contra o Bragantino? Esse jogo vai ser no domingo, fora de casa. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, viu, galera? Então, até uma próxima.